Educação menstrual. Como falar com leveza e naturalidade com as nossas crianças. Eu me chamo Tássia Pinheiro. Eu sou pedagoga, sou especialista em sexualidade humana, tenho formação em sexualidade integrativa e formação em educação emocional, sexual e prevenção ao abuso sexual infantil. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa temática, que embora, vivemos num mundo tão tecnológico, de grandes descobertas, a menstruação ainda é um tabu. Né? Então, muitas vezes a gente não sabe como falar para as nossas crianças, ensiná-las como é o processo da menstruação, é oferecer essa educação menstrual que toda criança precisa, principalmente as meninas, e os meninos também precisam receber educação menstrual. Tá? Então, a gente não coloca aqui só as meninas como importantes a receberem a educação menstrual, os meninos também precisam receber educação menstrual, mas a princípio eu vou falar aqui um pouquinho como é que a gente trabalha com as meninas, como é que a gente ensina para as meninas, como é a primeira menstruação, como passar por essa primeira menstruação, mas também nós vamos falar um pouquinho direcionado para os meninos, tá? Então, nós vamos falar aqui para a mãe, para pais, para a responsável, né, de criança, para essa rede de proteção, que é muito importante a gente mostrar para essa criança que ela pode contar com você, tá? Então, é importante que sejamos esse canal onde essa criança ela tem a abertura, né, de perguntar, de aprender, tá? E de compreender com você. Então, é muito importante observarmos a forma como a gente transmite para essa menina, né, sobre a menstruação. A forma como a gente fala para ela, a forma que nós transmitimos esse sentimento, né, no período menstrual, é a forma como ela também vai levar para si, é a forma como ela vai enxergar. Por isso que é muito importante analisarmos como nós vivenciamos o período menstrual e como nós transmitimos, para que a gente não possa estar aí perpetuando nenhum pensamento negativo, tá? É importante que ela entenda que isso faz parte do desenvolvimento do seu corpo, do seu processo de amadurecimento. Então, as crianças, as meninas, ela geralmente menstrua com 10, 11 anos. Hoje nós vemos também crianças menstruando mais cedo, com 8, 9 anos, que é a menstruação precoce. É muito importante que nós venhamos observar, ficar observando essa criança, essa menina, né? Será se ela está começando a aparecer aí um desenvolvimento dos brotos mamários? Será se já começou aí a aparecer os pelos, né? Será se esse quadril já está começando, né, a ganhar outra forma? Porque se a gente consegue observar que essa criança já está passando por esse processo de amadurecimento, já é um alerta que nós possamos levar essa criança no pediatra. O pediatra ele pode encaminhar para o endocrinologista e aí verificar meios para retardar essa menstruação, esse desenvolvimento precoce dessa criança, certo? Mas se já menstruou, aí já não tem mais o que fazer, né? Então, geralmente, né, essa menina que vai menstruar com 10, 11, 12 anos, é importante que ela esteja preparada para esse momento, tá? Ela entender o que está se passando com o seu corpo, ela entender que isso faz parte. Quando acontece a primeira menstruação, que nós chamamos de menarca, né, muitas vezes a gente diz, agora virou uma mocinha, mas isso é uma frase errada de falarmos, porque essa menina de 10, 11, 12 anos, ela ainda é uma criança, tá? Ela ainda é uma criança, ainda não é uma mocinha. Para ser uma mocinha, essa criança, ela tem que atingir a idade de 14, 15 anos, tá bem? Que aí quando tem todo o seu processo de amadurecimento, né, de formação do corpo, já quase que totalmente completo. Então, nós não temos ainda uma mocinha de 10, 11 anos, nós temos ainda uma criança que começou a menstruar, tá bom? E aí,
Quando isso acontece, às vezes a gente diz para todo mundo, né? A fulana menstruou, na minha época já recebeu a carta do governo, né? Então, são tantas, culturalmente, né? Tem várias, cada um comenta de uma forma diferente, mas é importante que a gente entenda a vida das nossas crianças, né? A vida íntima, ela não é para ser divulgada. Não é para sair divulgando para os amigos, né, para a família. Ai, fulano agora já menstruou. Não, não podemos fazer isso. A gente precisa resguardar a intimidade das nossas crianças, das nossas meninas, tá bom? Não é que seja assim um segredo, mas também não precisa, até porque quanto mais menina, quanto mais criança, mais vergonha essa criança ela vai ter, tá? Então é importante que a gente preserve, então, essa menina, tá? E é muito importante que nós, né, mães, pais responsáveis, estejamos preparados, né, nos prepara para esse momento de explicar para essa criança. O ideal é que a gente fale para elas antes, né, antes desse processo, para quando acontecer, ela já está ali preparada. Embora, claro, sempre será uma surpresa a primeira menstruação, né, quando desce ali aquele primeiro, o primeiro sangue, né, mas sempre ficaria melhor para ela, digamos assim, ela entender o que está acontecendo, tá? Então, as crianças, elas conhecem, começam a ouvir essa palavra já nas aulas de ciências, né, quando o professor fala do desenvolvimento aí do corpo humano, nas aulas sobre corpo humano, então acaba, né, falando sobre essa temática. Mas é claro, gente, por mais que essa criança ela já tenha ouvido falar em uma rede social, ele já tenha visto alguma coisa na escola ou ouvido de algum coleguinha, sempre ela vai esperar de você, rede de proteção da pessoa que ele enxerga como protetora, ela entender, ela ouvir de você as orientações. Então, não deixe de explicar para sua criança sobre isso, pensando que, ela já sabe. Não. Tenha essa possibilidade de conversa, de troca ali, de intimidade com a sua criança, para que ela possa se sentir segura, tá? Então, quando a mãe está lá, essa criança ela vai se sentir acolhida, ela vai ter lembranças positivas desse momento, porque o que a gente vê é que muitas mulheres, elas têm trauma de como aconteceu a primeira menstruação, como não tem, né, uma abertura de conversar com a família, muitas vezes essa menina ela esconde que menstruou, e aí utiliza aí papel higiênico, toalhas, alguns artifícios para poder, né, utilizar para não passar para a roupa. Então, é muito mais simples para ela se ela tivesse essa abertura da família, de conversar com alguém, de compartilhar o que está acontecendo com ela. Então, é muito importante que nós venhamos nos mostrar que estamos presentes e que eles podem contar, né, com a gente. Então, é importante abordar esse tema de forma proativa para evitar os sentimentos de vergonha, tá? Essa descoberta que é tão importante na vida de uma criança, de uma menina que está passando pelo processo da puberdade, tá? Então, mostrar aqui um pouquinho, né? Claro, você não precisa ensinar uma aula de anatomia para essa criança, tá? Mas é importante que ela entenda o que está acontecendo, entender o seu ciclo menstrual, o que acontece ali. Acontece na fase menstrual, que é quando o endométrio ele descama e é expelido em forma de sangue, né? Não houve ali a geração de um bebê, então esse endométrio ele vai descamar e aí ele faz essa limpeza no nosso útero. Então, você não precisa esperar essa criança chegar a uma idade de 10, 11 anos para falar sobre menstruação. Você já pode inserir desde os 2 anos de idade, mas como é que eu vou ensinar para uma criança de 2 anos o que é menstruação? Claro, você tem que falar da linguagem daquela criança, tá? Você usar de momentos de que aquela criança percebeu algo, né, por acaso, aproveitar aquelas situações para começar a compartilhar, a trabalhar essa educação menstrual. Por exemplo, às vezes, quando a gente vai ao banheiro, às vezes, né, com a correria, acaba esquecendo de dar descarga, e aí a criança vai ao banheiro e vê aquele sangue.
Para a criança, sangue representa o quê? Um corte, representa alguma doença. Então, quando a criança vê aquele sangue e não sabe o que é, ela vai pensar o quê? A minha mãe está doente. Então, se por acaso, né, percebeu que a criança viu ali aquele sangue, você pode explicar para ela, olha, aqui na barriga da mamãe, quando a gente está, né, mais crescida, mais velha, né, está adulta, quando a gente está mais adulta, a gente, uma vez no mês, né, no período no mês, a gente tem um sangue em excesso que não foi utilizado pelo nosso corpo, e aí ele vai sair pela minha parte íntima. E isso é muito natural, isso faz parte da nossa vida de mulher, tá certo? Então, você pode estar falando ali de forma explicativa, mas de forma simples, não precisa você falar como se estivesse falando como um adulto, é uma criança, então tem que ser de acordo com a linguagem da criança. E aí você pode dizer, olha, você não faz xixi? Né, aquela água, aquela urina, foi aquela limpeza que os rins, né, que fez, que houve uma limpeza no meu corpo e aí saiu aquela água que estava em excesso, sai pelo xixi. Tem o cocô, que é aquele alimento que foi processado e tal, e aí gerou cocô, então a gente expele. O catarro, a gente expele, né? Então, assim, essa urina, esse sangue que está aqui que está aqui na minha barriga, que está em excesso e aí saiu pela minha parte íntima. Então, pronto, você já explicou para essa criança. Ou então, ela entrou no teu quarto, né, no momento que você estava ali trocando o absorvente, ou então você estava com o absorvente na mão, e aí você pode falar para ela. Assim como você usava fralda quando era bebê, ou então ou ainda está usando, a mamãe também precisa usar essa fralda para não sujar a roupa, tá? Então, aí você pode estar mostrando para ela, né, que você está usando, né, aquela fraldinha, que é uma absorvente, que é para evitar você se sujar com esse sangue que estava na minha barriga, que saiu pela minha parte íntima, mas que isso é natural, tá? Que isso faz parte da vida da mulher, que ela está saudável. Isso demonstra que a mulher está saudável. Tá? Então, quando essa criança tiver um pouco maior, né, 6, 7 anos, aí você pode, né, estar falando de uma forma, explicar mais coisas. Então, sempre com cuidado, com a idade da criança, mas é muito importante que você não deixe de oferecer educação menstrual para ela. Quando você mostra para ela, explica, ela vai ter segurança em conversar com você. Agora, eu entendo que às vezes a gente leva um susto, né? Quando a criança ela vem com aquela pergunta, e aí o que é que você pode fazer? Se por acaso a criança veio com uma pergunta, mas o que é menstruação? Ou então ela vai, né, de acordo com a idade, ela nem vai saber falar direito essa palavra, você devolve a pergunta. Mas onde foi que você ouviu falar de onde você ouviu essa palavra? Né? Então, além de você estar ganhando tempo para processar e aí para você explicar, você também vai saber o que essa criança sabe. Tá? Então, nunca deixe de explicar para ela, tá bom? Porque quando a gente diz, se você não tem idade para isso, você está fechando portas. Você está fechando uma porta de conversa com o teu filho. Se você não está, naquele momento, você levou aquele susto e aí não está pronto para responder, você combina com ela, olha, agora vamos combinar, amanhã, tal horário, nós vamos sentar, vamos conversar sobre esse assunto, combinado? Mas você realmente precisa cumprir esse combinado, tá bom? Para que você possa criar esses laços com o teu filho e essa abertura com a tua filha, onde ela sabe que pode contar com você. O que acontece? Quando nós fechamos essa porta, quando a gente diz, você não tem idade para saber disso agora, essa criança ela não vai mais voltar a conversar com você. E aí o tempo vai passando, essa criança que vai ser agora uma adolescente, você vai querer conversar com ela e ela não vai conseguir conversar com você. Não é por maldade da criança, do adolescente agora, então, né? Mas é porque não foi criado esse laço. Então, não deixe esse momento passar. Tá bom? Então, continuando aqui para a gente entender, né, um pouco sobre o ciclo menstrual. Então, como eu falei, tem a fase menstrual, né? A fase menstrual é quando o endométrio descama e expele em forma de sangue, né?
Temos a fase folicular, que é onde o corpo se prepara para uma possível gravidez. Tem a ovulação, que é o folículo dominante, onde vai liberar, então, um óvulo. Temos a fase lútea, que é onde o corpo se prepara para a próxima menstruação. Aqui eu trago ilustrando aqui para você entender, para você saber, porque é muito importante que a gente, como mulher, né, como rede de proteção, a gente entenda pelo menos o básico do que é o ciclo menstrual. Uma para você e outra para que você possa também sanar aí algumas dúvidas dessa criança. Bom, continuando, nós temos, como eu falei no início, né, infelizmente a gente ainda tem muitos tabus a serem quebrados, né, então a gente precisa quebrar esse tabu. Na minha época ninguém falou nada e eu tô aqui viva, mas quantas frustrações, quantos medos, quantos anseios e quantas situações você não passou, né? Então, será que essa criança, ela precisa passar por isso? Não. Vamos promover uma educação menstrual para que essa criança ela possa passar por esse problema com mais com esse, usar até a palavra, né? Ela passar por esse processo com mais tranquilidade. Não vamos perpetuar, mas eu morro de dores e eu tenho que dizer que eu estou feliz, que é o melhor momento da nossa vida? É claro que não, né? Mas assim, cada corpo reage de um jeito. Então, o meu corpo eu posso sentir cólica, eu posso sentir aí dores nas pernas, um cansaço, um desânimo, mas tem mulheres que não, né? Então, assim, não é porque você sente muita cólica, a cólica é tão forte que vai parar no hospital, não significa que a tua filha, né, aquela menina, ela também vai sentir isso, tá? Então, assim, é muito importante que a gente não venha levar para ela a imagem que a gente tem, que ela mesma, né, ela tem as suas próprias experiências, isso é muito importante. Então, a gente precisa quebrar alguns tabus, né? Por exemplo, a sociedade enxerga a menstruação, algumas ainda perpetuam isso, como algo sujo, né? É um tema que ainda é silencioso, há muita estigmatização nos produtos menstruais, tem pessoas que ainda têm vergonha de comprar um absorvente no mercantil, numa farmácia, no mercado, ainda tem pessoas que têm vergonha, pede para enrolar, né, no papel, numa sacola, para ninguém ver, tirar outros produtos menstruais, que nós temos aí não só o absorvente, mas nós temos aí os coletores, tem vários materiais que inclusive eu vou citar alguns aqui. Então, esses impactos, eles criam barreiras para buscar ajuda, perpetua a desinformação e afeta também a autoestima dessa menina, né? Então, é muito importante que a gente seja aquele que quebra ciclos ruins. A gente precisa ressignificar. Foi ruim para mim, foi difícil, mas para essa criança não vai ser. Ela vai entender o que está passando, e aí ela vai enxergar esse período como algo mais leve, mais tranquilo. E é isso que nós precisamos levar para as nossas meninas, que aqui é um processo leve, embora, é claro, tenha ali durante o período, né, a menina tem ali alguns sintomas, mas que ela entenda que aqueles sintomas, né, embora dor, não é legal, né? Se você sentir dores fortes, é necessário buscar um médico, tá? O problema é que muitas vezes a gente sente tanta dor no período menstrual, mas não procura o ginecologista. É muito importante, na primeira menstruação, a gente buscar ali o ginecologista para a menina e também nós, né, já que a gente não é para a gente se confortar com aquela dor. Faz parte, certo? Mas por que aquela dor? Então, como mulher, você precisa também buscar um ginecologista, porque se afeta a tua autoestima, consequentemente, aquela menina, ela vai ver o reflexo daquele período. Então, ela vai achar o que realmente esse período não é legal. Né? Então, perpetuando aí novamente todos esses tabus, esses pontos negativos. Então, eu indico para você, busque o ginecologista,
tá? Se você sente dor durante esse período, não é para sentirmos dor durante o período menstrual, tá? Além daquilo que a gente sabe que acontece, tá certo? Então, busque o ginecologista e leve também essa menina ao ginecologista. Estratégias positivas é normalizar o diálogo, como a gente já falou aqui, ser um exemplo, promover a educação, incentivar perguntas e apoiar as emoções. Como isso é importante? A gente entende que durante o período menstrual a gente tem uma oscilação aí dos nossos hormônios, consequentemente a gente vai ter aí uma oscilação no nosso humor. Então, é muito importante que a gente saiba acolher essa menina, tá? As emoções dela, uma hora ela tá ali triste, outra hora ela tá ali alegre. Acontece com nós adultos, né? Às vezes a gente nem entende porque que é uma criança, ela tem que saber lidar já de cara com tudo isso. A gente tem que ser empático com as crianças. A gente precisa compreender que elas estão iniciando esse processo e nós estamos aqui como adultos para ajudá-la a passar por essa etapa da vida, que todos os meses, né, a gente vai ter aí, mas como é importante que ela tenha um apoio, como é importante que ela tenha esse momento de conversa, apoiar as emoções, respeitar as emoções das nossas crianças, isso é muito importante, tá? Outro ponto que é muito importante para a educação menstrual é a educação para o autocuidado, ensinar essa criança que nesse período ela precisa. Primeiro, a gente precisa ensinar essa criança como usar um absorvente. A criança, ela não sabe, né? Então, ensine essa criança, mostra para essa menina como ela deve usar um absorvente. Abre lá, mostra para ela, tá bom? Então, ensina para ela como fazer o uso do absorvente. Depois, a gente precisa ensinar como descartar esse absorvente. Ninguém é obrigado, pessoal, né? Ninguém é obrigado a gente entrar no banheiro e encontrar lá um absorvente todo aberto. Ninguém é obrigado a ver aquilo. Então, ensine para ela que a gente enrola, né, o absorvente. Quando vai trocar com outro, tem aquela embalagem, você pode colocar dentro, né, para poder descartar. Se não tem, enrola no papel higiênico, né? Ninguém é obrigado a ver a secreção do outro. Então, ele tem esse cuidado. Né? Outra coisa que é importante é com essa criança, essa menina, ela ter uma rotina de higiene íntima, né? Com o período menstrual, ela tem que redobrar essa higiene, né? Então, assim, a menina pensa que só porque trocou de absorvente não precisa trocar de calcinha. É isso, não. Tomou banho, vou trocar aqui o meu absorvente, vou trocar de calcinha, tá bom? É necessário fazer a troca da calcinha porque, não sujou a calcinha. Mas você suou, né? Então, ali tem proliferação de bactérias, então é importante que faça a troca. Aí a menina tomou banho e aí viu que, desceu pouco, posso usar de novo essa calcinha, esse absorvente. Ela colocou o absorvente de manhã e à noite quer usar o mesmo? Não pode, tem que fazer a troca. O sangue, quando ele desce, ele não tem aquele mau cheiro, né? O mau cheiro que a gente sente é quando ele entra em contato com o oxigênio do ar, esse sangue ele vai oxidar, e aí vai haver aí a produção desse mau cheiro. Então, é importante que faça essa troca, essa higiene, porque acontece, né, de a gente sentir, às vezes, por conta que não houve aí uma higiene adequada. Então, converse com ela, acompanhe esses primeiros momentos, até ela aprender essa rotina de autocuidado. É muito importante. Então, eu vou ali, eu tomo um banho, faço ali um masseio direitinho, troco o absorvente, troco de calcinha. É muito importante para a sua saúde, para que ela não desenvolva nenhum problema, né? Não desenvolva nenhuma doença em relação a essa falta de higiene, como também ela não está exalando aí um mau cheiro. Tá? É muito importante. É muito importante que a gente faça essa explicação para a menina, porque assim, muitos acham que é só entregar o absorvente. Ela não sabe, gente. Às vezes a criança, ela coloca, a menina, ela vai colocar aquela parte do adesivo para cima. Ela não sabe como usar.
explica, mostra para ela, abre, pega a calcinha e mostra para ela, mostra, como é que eu sei que deu certo aqui, sente, né, mostra para ela, nessa marcação aqui, se você sentiu o absorvente nessa marcação, então tá legal. Então não deu certo, você vestiu a calcinha, não sentiu confortável, vai lá e ajeita, para que não haja os vazamentos, né, para que não vaze. E aí eu entro numa questão que é muito importante, né, é a educação menstrual para os meninos também. Os meninos, eles precisam saber que a mulher passa por esse momento, que isso faz parte do desenvolvimento e ele precisa respeitar. Muitas vezes, né, na escola, ou então, né, no momento ali de lazer, onde tem vários adolescentes, o menino percebe que a menina está ali, sujou, né, a roupa dela. Então, é ensinar para ele que não é para cometer ali bullying com aquela menina, não é para cometer piadinhas, pelo contrário, ele tem que chegar lá no ouvido dela, olha, eu percebi que você tá suja atrás, eu tô te dando aqui o meu casaco para você, né, procurar ir para casa para fazer a troca da roupa. É isso que o menino tem que fazer, é isso que nós precisamos ensinar para os nossos meninos. Ele tem que saber respeitar o corpo da menina, né? Ele precisa respeitar que ela está naquele processo, naquele momento, né, daquela fase menstrual, daquele ciclo menstrual, e que ela está precisando daquele momento ali, no caso de uma ajuda, já que, né, aconteceu o acidente de sujar a roupa. E aí aqui você explica para ele, se você vê uma menina, né, que está ali com a roupa suja de sangue, né, porque a menstruação passou, então você chega para ela e fala no ouvido dela, entrega seu casaco para ela, não tô com casaco, procura ali com alguém, não conseguiu uma blusa, não conseguiu a mochila, mas tenta ajudar aquela menina naquele momento, tá? E com certeza ela vai ser muito importante, né, para ela, e você está formando, né, um homem, né, que vai respeitar, então, o momento, aquela fase daquela menina, tá? Outra coisa que eu quero explicar para vocês também, né, dessa dica, é você perceber que aquela menina, que a sua menina está ali já com aquelas mudanças do corpo, está perto de menstruar, né, tem ali uma idade de 9, 10 anos, 11, né? O que é que você pode fazer? Você pode fazer uma necessaire para essa criança, para essa menina, um kit, né? Você prepara o momento, assim, nunca tive essa conversa com a minha filha, né, com a minha menina, ela nunca perguntou, nunca teve interesse. Então, cria esse momento, né, para conversar com ela. Por exemplo, você está ali arrumando, né, os produtos de higiene de casa, e aí você convida essa menina para te ajudar. Quando ela pega esse absorvente, né, ou você mostra o absorvente, filha, você sabe para que serve isso? Você sabe o que é isso? Né? Então, você já está começando, né, a verificar o que é que ela sabe, quando você começa com essas perguntas mais simples. Mãe, um absorvente. E você sabe para que é um absorvente? E daí você vai iniciar a conversa com sua filha. Não deixe passar esse momento. Tenha esse momento de conversa com ela. Crie esse laço, crie com ela esse companheirismo, porque vai ser muito importante na vida da sua menina, tá? Então, quando você percebe, então, que essa fase está chegando, prepara uma necessaire para ela, compra uma necessaire, coloca nessa necessaire uma calcinha, coloca nessa necessaire lenço umedecido, né, e coloca 2, 3 absorventes, não os pacotes, você pode colocar individual mesmo, 2, 3 absorventes, se também quiser uma toalhinha, colocar lá dentro e entrega para ela. Olha, filha, leva na sua mochila, vai que acontece de vir na escola, né? Ou então essa menina, ela vai dormir na casa da avó, não sei, tem alguma atividade, então ela leva a necessaire. É muito importante que ela esteja preparada, principalmente quando a gente já percebe ali, já passou dos 10 anos, e aí a gente já percebe que ali está perto de vir, né? A gente também consegue identificar quando a menina ela começa a sentir pequenas cólicas,
ela se diz, né, que está sentindo um pouquinho de dor na barriga, que são pequenas cólicas. Então, é muito importante que a gente já ligue aí o alerta e já se prepare, né, e prepare essa menina para que ela possa passar com maior tranquilidade possível, tá? Que esse é o nosso ponto principal. Então, nós temos aqui alguns produtos menstruais, até mesmo para você conhecer. Temos os absorventes descartáveis, que são simples de usar e amplamente acessíveis, que todo mundo já conhece. Tem os coletores menstruais, que eles são sustentáveis, reutilizáveis, feitos de silicone. Temos as calcinhas absorventes, que é uma alternativa moderna e prática. Tipo, no início da menstruação, a menina tem dificuldade de colocar ali o absorvente. Você pode estar, então, utilizando as calcinhas absorventes. Tem os absorventes de pano, que eles são reutilizáveis, são confortáveis, né, são também aí sustentáveis. Então, tem vários produtos menstruais que aí você pode estar adquirindo e ajudando também nesse momento. Então, para reforçar, vamos construir uma comunicação eficaz, né? Escolha um momento para que você possa conversar, se prepare, converse com as crianças, use a linguagem simples, como eu já falei para você, de acordo aí com a idade, não deixe de explicar, não deixe de oferecer educação menstrual para a criança, né? Se ela perguntou, de acordo com a sua idade, tem ali um vocabulário de acordo com a idade dela, tá? Para que ela possa, então, compreender de acordo com a idade que ela apresenta. Responda perguntas com honestidade. Não, se você não sabe responder, diga, olha, eu não sei, mas amanhã nós vamos ter essa conversa. Eu vou pesquisar, vou me informar melhor, tenho algumas dúvidas, mas eu vou pesquisar e vou trazer essas respostas para você. E aí você pesquisa, cuidado também onde você vai pesquisar para que essas respostas, né, elas realmente venham a ser corretas. É questão das emoções, reconheça os sentimentos, as emoções da sua criança, tá? Valide a emoção. Eu sei que você está assim, né? Você está ansiosa, você está curiosa, tudo isso é normal, são sentimentos normais, mas aí vamos, né? Tenta acalmar essa criança. E seja um modelo, demonstre conforto ao falar sobre o tema. Embora por dentro a gente está lá morrendo de preocupação, de ansiedade, medo, não sei como falar, mas tenta mostrar para ela com mais tranquilidade, mais tranquilo possível, porque aí você vai trazer para ela sentimento aí de mais tranquilidade, tá? Isso é muito importante. E aí eu deixo essa reflexão. A educação menstrual, ele é um processo contínuo. Pequenas conversas e atitudes consistentes fazem toda a diferença. Ao assumir esse compromisso, você constrói um legado de empatia, conhecimento e apoio para as futuras gerações. E aí eu finalizo, né, essa conversa. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado. Tá? Então, assim, é importante, vamos levar a educação menstrual para as nossas crianças, vamos contribuir para que essa criança, ela passe por esse processo com mais leveza, com mais tranquilidade, e não só as meninas, os meninos também precisam aprender a respeitar o corpo feminino, precisa compreender, né, todos os processos que nós todos passamos. Então, vamos valorizar esse momento, vamos buscar estar junto aí com os nossos filhos, tá? Então, essa é a reflexão que eu deixo e eu conto com você até na próxima oportunidade. Então, muito obrigada por chegar até aqui e até a próxima. Obrigada.